Isso aconteceu no interior da Geórgia. Eu tinha 15 anos na época e meu irmão Seb, que tinha 18. O Seb sempre foi fã de explorar lugares assustadores e, de alguma forma, soube de uma grande casa abandonada que ficava não muito longe de onde morávamos, através de alguém que ele conhecia. Acho que ele não queria ir sozinho, então, um dia, me convidou para ir junto para dar uma olhada. O Seb estacionou o carro em um lugar bem escondido, coberto por várias árvores. A propriedade da casa não era visível de lá, e teríamos que caminhar por uma estrada de concreto que, claramente, não era usada há muito tempo. Havia rachaduras enormes, com grama e ervas daninhas crescendo em todos os cantos. Toda a grama ao redor da estrada estava alta, quase tomada por mato também. Foi então que notamos uma mulher na estrada, caminhando atrás de nós na mesma direção. Perguntei ao Seb o que deveríamos fazer, e ele me disse para manter a calma. Se começássemos a correr, isso pareceria suspeito. A mulher estava andando com as mãos atrás das costas, como se estivesse dando uma caminhada tranquila. Continuamos andando no nosso ritmo, talvez acelerando um pouco, só um pouco. Olhei para trás novamente e vi que ela estava muito mais perto, e pude ver um sorriso em seu rosto. Ela olhou para mim e então disse: "Dia bonito hoje, não é?" Meu irmão e eu respondemos simultaneamente: "Sim." Ela continuou caminhando atrás de nós, ficando cada vez mais perto. Quando estava quase colada em nós, com as mãos ainda atrás das costas, ela disse: "Eu preciso ir para a cama agora." O Seb e eu nos olhamos confusos. Aceleramos o passo sem dizer uma palavra. Só conseguimos ver nos rostos um do outro que era hora de nos afastarmos daquela mulher. Meu irmão se virou uma última vez e disse: "Tenha um ótimo dia, senhora." Ficamos nesse ritmo acelerado por um tempo, e da próxima vez que olhamos para trás, a mulher tinha desaparecido completamente da estrada. Isso queria dizer que ela tinha se metido na floresta, o que foi incrivelmente assustador. Foi, sem dúvida, uma maneira arrepiante de começar nossa pequena aventura. Finalmente, chegamos à casa. Ela estava visivelmente deteriorada. Havia cipós de era subindo por algumas partes das paredes. Algumas das janelas de vidro estavam quebradas, o que indicava que já tinha sido explorada antes. E foi exatamente por uma dessas janelas quebradas que entramos. Subimos, tomando cuidado para não nos cortarmos com o vidro quebrado. Desde o início, surpreendentemente, havia muitas coisas deixadas para trás, como os móveis, embora estivessem um pouco desgastados. Toda a decoração das paredes, as pequenas decorações na mesa de centro. Quando fomos para a cozinha e abrimos a geladeira, encontramos alimentos ainda lá. Alimentos podres. Abrir aquela geladeira foi como levar um soco no rosto com o cheiro de morte. Depois de verificar o primeiro andar, fomos para o porão. O porão, assim como o primeiro andar, ainda estava completamente mobiliado, embora estivesse bem mais bagunçado. Havia uma quantidade enorme de coisas, como folhas de papel soltas e lixo espalhado pelo chão. O carpete estava desbotado, de uma cor azul. Havia um pouco de luz entrando pelas janelas, no topo das paredes. Então, ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Um som distinto, como um baque. Ficamos paralisados, como estátuas, esperando qualquer outro som. Em poucos segundos, decidimos que era apenas o barulho de uma casa velha e em deterioração. Não havia muito mais para ver no porão, então subimos de volta ao primeiro andar e o único lugar que restava explorar era o andar de cima. No topo das escadas, o que lembro é que o banheiro ficava diretamente à frente, logo depois das escadas. E à esquerda havia um pequeno corredor que levava a uma porta aberta, e depois o corredor virava à esquerda. Não me lembro o que havia à direita, mas vou te contar o porquê disso em um segundo. O Seb e eu fomos para a esquerda e entramos na primeira porta. Era um quarto. Um quarto de tamanho razoável, mas não parecia ser o quarto principal. Havia uma cama de casal e uma cômoda com aparência de antiguidade. Alguns artigos de roupas antigas estavam guardados na cômoda. Nada que eu quisesse tocar. O Seb saiu primeiro do quarto e então disse meu nome em um tom preocupado, assustado. Olhei para ele e ele estava olhando para o corredor. Passei para o corredor e vi o que ele estava olhando. Era a mulher de antes, parada em frente à cama em outro quarto, no final do pequeno corredor.
Ela ainda estava sorrindo como antes. Abriu a boca e disse: "Você quer ver o que eu tenho atrás das costas?" Meu irmão gritou: "Vai se ferrar!" e me empurrou para começar a correr. Corremos em linha reta para a porta da frente e saímos para o exterior. Eu não consegui evitar de olhar para trás, para a casa e para as janelas do andar de cima, esperando vê-la em alguma delas, mas ela não estava lá. Eu só precisava ter certeza de que ela não estava nos perseguindo. Continuamos correndo até ficarmos fora da vista da casa, e mesmo eu estando sem fôlego e exausto, corremos mais um pouco. Quando finalmente chegamos ao carro, eu quase vomitei de tanta exaustão. Entramos no carro e o Seb dirigiu de volta para casa. Durante toda a viagem de volta, não conseguimos parar de teorizar sobre o que acabara de acontecer. Dissemos que poderia ser uma mulher maluca, sem remédios, talvez fugida de algum hospital psiquiátrico ou algo assim. Talvez ela estivesse morando naquela casa abandonada. Mas mesmo tentando justificar tudo isso, a grande pergunta era: o que ela tinha atrás das costas e ela estava segurando isso o tempo todo enquanto caminhava atrás de nós? Tantas perguntas que jamais serão respondidas. Há um motel abandonado chamado Royal Hawaiian Motel. Ele está desocupado há mais de uma década, tenho quase certeza disso. Eu faço muitas explorações urbanas sozinho, às vezes até à noite. O Royal Hawaiian Motel fica em Baker, Califórnia, e durante o dia, o calor é insuportável. Muito quente para estar andando com minha mochila, então decidi ir até lá à noite. A entrada foi bem fácil. Estacionei ao lado da estrada e caminhei até o local. Não havia cercado nem nada que eu precisasse pular, e não tinha segurança. Era uma das estruturas mais fáceis de acessar que já explorei. Nos fundos do motel, havia uma piscina bem profunda, coberta de grafites. Apontando a lanterna para o motel, percebi que metade das portas dos quartos no andar superior estavam ligeiramente abertas ou completamente estilhaçadas. Meio assustador, mas esperado, já que o lugar estava abandonado há tanto tempo. Claro que outras pessoas já exploraram o local. Uma parte do motel também parecia ter sido tomada por chamas e parcialmente destruída. Fiquei olhando ao redor por um tempo. Estava bem tarde da noite, então não se ouvia o som de carros passando nas proximidades, apenas o som dos meus passos sobre os pedaços de destroços. Em determinado momento, senti um calafrio ao ouvir uma voz vindo de algum lugar nas redondezas. Parecia ser uma voz feminina. Meu primeiro instinto nessas situações é sempre achar que é algum tipo de segurança ou alguém que pode me causar problemas, então normalmente tento sair de vista e me esconder. Foi o que fiz. Corri para um dos quartos no térreo e apaguei a lanterna. Esperei um minuto e, como não ouvi nada, liguei a lanterna novamente. Olhei ao redor do pequeno quarto em que estava e as paredes estavam cobertas de grafite. Só havia um móvel ali. Uma pequena cômoda com 4 gavetas e um colchão velho, empoeirado no chão. Perguntei-me se sem teto poderiam dormir ali, mas sendo tão afastado de qualquer civilização, duvidei muito disso. Saí do quarto e continuei andando pelo motel. Olhei em cada abertura no andar de baixo, abaixo da passarela que dava acesso aos quartos do andar superior. Cada quarto era bem parecido com o outro, com grafites e escritos nas paredes e móveis velhos e deteriorados. Foi então que ouvi um barulho, como se algo tivesse caído. Meu coração deu um salto, corri para fora e apontei a lanterna para a passarela acima, onde havia portas de vidro quebradas. Uma sensação de adrenalina tomou conta de mim quando decidi subir e explorar os quartos. No fundo, eu achava que poderia haver algum animal em um dos quartos, mas sempre existe a possibilidade de você esbarrar em outros exploradores, ou até em alguém perdido, como um sem-teto. Subi até o andar superior e espreitei em cada quarto que passei. Todos estavam igualmente arruinados, com lixo, destroços, colchões velhos e móveis estranhos e deteriorados. À medida que me afastava, comecei a ouvir um som de batidas. O barulho foi ficando mais forte conforme eu caminhava.
Era uma batida lenta e constante, tipo bam, 2 segundos, bam, 2 segundos, bam. Alguém estava ali. Me aproximei da porta do quarto, de onde tinha certeza que o som vinha. Quando me aproximei mais, o barulho parou. Ah, não. Talvez tenham ouvido meus passos. Falei em voz alta para quem estivesse lá dentro, dizendo que sou apenas um explorador e não estou ali para causar nenhum mal. Espiei dentro do quarto, agora com a lanterna apagada. Estava quase completamente escuro lá dentro, mas tenho quase certeza de que vi a silhueta de uma pessoa um pouco mais ao fundo, perto da parede. O cheiro lá dentro era insuportável, como fezes. Tirei a cabeça de dentro do quarto, olhei para a lanterna e com muito cuidado liguei-a de novo, sem apontar diretamente para o interior do quarto. Primeiramente apontei para o chão e em seguida olhei novamente para o quarto e fui apontando a luz lentamente para dentro. Foi quando vi 2 pés pálidos e descalços se aproximando rapidamente de mim. Num reflexo nervoso, eu apontei a luz mais para cima e vi uma mulher com a testa ensanguentada e algo amarelado na boca que estava aberta. Foi uma cena de pesadelo. Saí dali tão rápido quanto pude. Ouvi a mulher gritando enquanto eu corria e seus gritos não diminuíam, o que me indicou que ela estava me seguindo. Corri escada abaixo e para fora do motel, correndo até o meu carro. Não fui seguido até ali. Liguei para o meu amigo George, que também é fã de explorações urbanas. Eu o tinha convidado para ir comigo, mas ele não pôde. Contou o que aconteceu e chegamos a uma conclusão estranha e perturbadora. O som das batidas era provavelmente a mulher batendo a cabeça na parede, explicando por que sua testa estava tão ensanguentada. Quando perguntei se eu deveria chamar a polícia, meio que pensando em voz alta, ele disse que não, pois eu estaria admitindo que estava invadindo o local. Acabei dirigindo pela área perto de um Taco Bell e algumas lojas tentando encontrar um orelhão para ligar anonimamente para a polícia sobre a mulher perigosa, mas obviamente os orelhões são coisa do passado, então foi uma tentativa em vão. O que fiz foi ligar para o número não emergencial e reportar a mulher, dizendo que não a encontrei, mas soube de alguém que tinha se deparado com ela. Fui o mais vago possível e desliguei. Não queria ficar por ali. Não sei se a polícia investigou depois, mas com certeza essa mulher deveria estar em algum hospital psiquiátrico ou algo do tipo. Em todos os anos de exploração, nunca encontrei nada assim. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena. Minha família decidiu nos mudar para um lugar distante, a 4 horas de lá, para tentar escapar de toda a confusão. Enquanto meus pais estavam fora, procurando casas, chamei meu amigo e entrei em contato com meus primos para fazer uma viagem de carro. O lugar que eu queria visitar estava basicamente fora de alcance, mas nós éramos aventureiros e queríamos viver algo assustador. Escolhemos um lugar que ficava a 2 ou 3 horas de distância, chamado Hospital Bryce. Este lugar era conhecido por ser assombrado, devido à sua história. Era uma antiga instituição psiquiátrica, onde mantinham pessoas com doenças mentais. Havia rumores de como alguns dos pacientes eram maltratados e torturados. Com o tempo, à medida que a população caiu, o hospital foi fechado. Com os anos, o prédio começou a apodrecer e sucumbir à natureza. Decidimos sair por volta das 23h para chegar lá por volta das 2h da manhã. A viagem de carro foi bem divertida e estávamos todos muito empolgados para ver o que encontraríamos. Chegamos por volta das 2h43 e paramos no início da estrada de terra que levava até o local. Ficamos ali por alguns minutos, refletindo se realmente deveríamos continuar, pois já estávamos com uma sensação estranha. Depois de uns 10 minutos encarando a estrada escura, decidimos seguir em frente. À medida que íamos avançando, parecia que a estrada nunca ia acabar. A grama estava bem alta e havia galhos espalhados por todo lado. Estava completamente escuro e mal conseguíamos ver o caminho. Finalmente, chegamos ao prédio e assim que o avistamos, todos ficamos maravilhados. O local era enorme. O telhado estava destruído e as paredes cobertas por cipós. No meio do estacionamento, ou o que restava dele, havia uma antiga fonte de água,
também tomada por cipós. Estava tão escuro que só conseguíamos enxergar o que os faróis iluminavam. Desligamos o carro e saímos. Começamos a caminhar para dentro do prédio e a primeira coisa que notei foi que havia pentagramas pintados por toda a parte nas paredes. Continuamos andando e subimos as escadas, o que foi bem difícil, considerando que as escadas estavam praticamente destruídas. Subimos por uma escada e chegamos ao que restava do telhado. Olhamos ao redor e vimos uma luz na frente do prédio. Parecia uma luz de celular. Chamamos, mas ninguém respondeu, e a luz desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Meu primo nos pediu para segui-lo até outro cômodo, para garantir que estávamos seguros. Mas eu estava com uma sensação terrível. Me afastei e fui para outro quarto ao lado do que eles estavam. Olhei ao redor e vi colchões velhos e mais grafites. Estava ouvindo meus primos conversando, quando de repente ouvi um som fraco. Era como se alguém tivesse jogado uma pedra na janela do quarto onde eu estava. Não pensei muito sobre isso e continuei observando. Voltei para junto dos meus primos e do meu amigo. Decidimos descer até o porão para explorar. Quando chegamos lá embaixo, tivemos que fazer uma pausa porque estava difícil chegar até o fundo, já que as escadas estavam destruídas. Sentamos por um momento, recuperando o fôlego, até ouvirmos uma voz vinda do fundo do quarto. Todos ficamos paralisados, nos olhando. Eu estava com tanto medo que não me atrevia a me mover, com receio de que algo ali dentro viesse atrás de mim. Meu primo foi lentamente até lá e acendeu a lanterna. Quando a luz iluminou o fundo do quarto, vimos alguém agachado, olhando para a parede. Meu primo começou a dar passos para trás lentamente, mantendo a luz sobre o homem. Quando ele voltou até onde estávamos, nos puxou para fora e começou a sair também. Assim que conseguimos sair, ele gritou para o homem perguntando se ele estava bem. O homem se virou e nos encarou fixamente. Houve um momento de silêncio antes que o homem começasse a gritar de forma selvagem. Ele correu em nossa direção. Todos começamos a gritar e correr. Não sabíamos para onde ir, mas acabamos subindo pela janela. Caímos na mata que ficava atrás do prédio. Lembro de estar correndo e gritando, pois ouvia o homem bem atrás de mim. Meus primos estavam à frente e eu vi suas lanternas lentamente se apagando. Corri tanto entre as árvores que meu corpo começou a doer. Finalmente consegui alcançá-los em uma clareira. Encontramos uma trilha e começamos a tentar voltar para o carro. Mas acabamos indo na direção errada por uma hora e decidimos voltar e tentar o outro caminho. Foi uma caminhada exaustiva, mas finalmente vimos o prédio novamente e suspiramos aliviados ao saber que não estávamos longe do carro. Quando nos aproximamos, ouvimos um barulho vindo de um arbusto perto do prédio. E como antes, uma pedra voou e acertou meu amigo. Vimos o homem saindo do arbusto e tivemos que correr em direção ao carro. Enquanto corríamos, ele estava a uma boa distância atrás de nós, o que nos deu tempo de abrir as portas e trancar elas assim que entramos. Ligamos o carro e assim que fizemos isso, os faróis se acenderam, revelando o homem correndo em nossa direção. Ele começou a bater nas janelas com uma garrafa de vidro. Colocamos o carro em movimento e saímos de lá o mais rápido possível. Durante todo o trajeto de volta para casa, ficamos em silêncio. Acho que todos sentimos o mesmo choque. Meu corpo estava tremendo. Depois daquela noite, nunca mais tivemos interesse em fazer exploração urbana.